A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. No capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus por essa palavra. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, quando ele recebeu o poder de Deus, que ele sabia que ele tinha o poder sobrenatural de Deus, de poder curar, de poder sarar, de poder transformar matérias em alimento, de dar ordens a tudo, ele não se enalteceu. Ele não ficou soberbo, ele não teve aquela ânsia de poder, né, que o ser humano tem quando tem muito dinheiro, quando tem muito conhecimento, com políticos grandes, delegados, alguns secretários, né, muitos poderosos. O que Jesus Cristo fez? Ele simplesmente, ele não teve esse sentimento de grandeza. Ele simplesmente, ele se esvaziou. Ele se esvaziou, ou seja, ele voltou a ser humilde, como sempre foi. Ele voltou não, ele permaneceu na humildade, né? Então, meus irmãos, essa palavra aqui, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo do Pai dele, de Deus Todo-Poderoso, mesmo sabendo muito, mesmo tendo essa doutrina sábia, de sabedoria, ele tendo discernimento, tendo sabedoria, tendo capacidade de fazer tudo, né? Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo e se transformou em figura humana, né? Ele voltou, ele permaneceu como figura humana, como os humildes, né? Ele se manteve na mesma humildade que o ser humano tem, né? E ele simplesmente, ele permaneceu assim, ensinando, buscando, fazendo tudo, obediente até a morte na cruz, quando ele se tornou um só, Pai, Filho e Espírito Santo, quando ele simplesmente ressuscitou. Então, meus irmãos, a palavra de hoje, ela diz que por mais que você venha a alcançar a riqueza, um pouco mais de condições sobre outra pessoa, sobre o seu próximo, não se enalteça, não humilhe ninguém. Não humilhe ninguém, porque a vida é um relógio. A vida, ela dá voltas. E Deus, ele não quer isso. Mantenha a sua humildade. Se você nasceu com condições, sua família teve condições, mais que alguns humildes quase não têm, mas fique sabendo que a maior riqueza de Deus é a humildade. É que você plante no seu coração o amor, a fraternidade, a humildade, o amor ao próximo. Então, se você tiver algo a mais nessa pandemia, doe, faça uma doação. Que quem vai lhe dar não vai ser eu, não vai ser aquela pessoa, mas sim Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele vai te dar em dobro, ele vai triplicar o que você doar. Por isso, doe, faça uma boa ação, olhe para o seu próximo. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Tenham um bom dia, permaneçam buscando mais de Deus, permaneçam em oração. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Amém.